Preste atenção, pessoal, que agora ele vai, né? Você tá lá achando que ele tá bonitinho, perfeito, né? Você desligou o seu fogão, você tá aguardando que o seu tubo esgote, né, o excesso, né, do combustível que tá, né, dentro da câmera, né? Tá vendo aí, pessoal? Ó, presta atenção, ó. Viu? Esse é o tal do engole fogo, né, pessoal? Hoje eu vou estar demonstrando para vocês possíveis problemas que dá no fogão quando você vai fabricar e ele engole fogo. Então eu tenho recebido muitas mensagens sobre o fogão que as pessoas vai produzir e ele engole o fogo e pega fogo no bico. No caso, né, pega fogo na vareta, né, quando ele engole o fogo. Eu vou estar explicando para vocês, pessoal, os erros que acontecem na fabricação do seu fogão, né, possíveis erros que a gente comete e na hora de a gente fazer o teste, o nosso fogão, né, ele vai engolir fogo. Então vamos preparar o nosso fogão, pessoal, para dar início ao vídeo. Então vai se inscrevendo no canal, deixa aquele like, ative o sininho, pessoal, para vocês não perder nenhum vídeo, né, sobre os desenvolvimentos dos fogão que a gente vai fazendo. Então, pessoal, agora nós vai colocar o diesel na nossa mangueira. Lembrando, pessoal, você deve tirar todo o ar, tá? Então não pode ter ar nenhum na nossa mangueira, né? Porque o ar ele vai interromper o fluxo do diesel para entrar dentro do tubo gaseificador. O que acontece? Quando fica aquela pressão dentro do tubo, a tendência da pressão é voltar para trás. Se tiver como fala, oxigênio, bolhas de ar dentro da mangueira, né, no caso aqui no nosso tubo, se tiver bolha de ar, pessoal, o que acontece? Essa bolha de ar ela vai impedir do óleo descer para o nosso tubo, então vai faltar, né, combustível no nosso bico e a nossa chama vai ficar oscilando, né? Oscilando assim, ela vai ficar subindo e abaixando e vai dar chama amarela. Então tá mais uma dica aí, pessoal. Na hora que você for ligar o seu fogão, você lembrar de tirar toda a bolha, né, dentro do seu tubo gaseificador. E como você vai fazer isso, pessoal? Eu vou demonstrar para vocês, ver como vocês vai, né, esgotar todo o ar dentro da mangueira do nosso tubo gaseificador. Primeiramente, pessoal, você vai verificar se o registro do tubo ele está fechado, né? Verifique se ele está fechado. Aí você vai pegar o segundo registro, no caso esse é o registro do MIP. Você vai abrir ele. Você vai abrir ele, né? Aí o que acontece? Você vai pegar o seu tubo, pessoal, e vai abrindo a mangueira bem devagarzinho. Você vai abrindo ela bem devagar, até iniciar. Você vai abrir no registro, pessoal, até o gotejador começar, né, a derramar o óleo aí, como vocês estão vendo. Aí, pessoal, vocês vai reparando que o nosso óleo já chegou aqui perto do registro, ó. Vocês podem ver, ó, mas nós temos o que? Temos ainda o ar. Então você vai abrindo o registro bem devagarzinho, pessoal. Lembra, não abre de uma vez, né, que é para não ir o óleo lá pro nosso tubo, ó. Você está vendo como o óleo nosso tá indo aí, ó. E você está vendo lá como o nosso gotejador, né, tá pingando aí, ó. Vocês veem aí, ó. Agora eu vou voltar aqui, ó. Ó, vocês podem ver que o óleo já tá bem perto. Então, pessoal, vocês vai abrindo, ó, até vocês verem que o óleo iniciou lá, já fecha. Já fecha, ó. Você pode ver que já temos óleos na mangueira do tubo gaseificador.
Então lembre sempre disso, pessoal, não deixe ar dentro do seu tubo gaseificador, beleza? Agora, pessoal, que nós já colocamos óleo dentro do nosso tubo, nós vamos introduzir, né, o tubo no fogão, lembrando sempre com a barra para frente. No caso, você vai ter a opção de aquecer no recipiente de aquecimento do tubo, né, que você vai colocar aqui, vai colocar 20 ml de álcool, aguardar que o álcool cessa, né, e quando o álcool cessar, você vai introduzir o tubo, abrir a mangueira e o óleo vai iniciar a produção do gás. Mas como eu faço teste porque eu tenho que testar para poder enviar para o cliente, então eu já uso outro sistema de aquecimento que é para ser mais rápido, né, pessoal? Que no caso é o maçarico. Mas lembrando, pessoal, esse vídeo eu estou demonstrando a forma de você ligar, mas o vídeo é sobre engolir fogo, né? No caso, esse fogão ele tá com problema, né? Ele tá engolindo fogo. Então eu tô fazendo esse vídeo, né, para mostrar, né, ele engolindo fogo e o que a gente fez de errado e o que a gente pode estar fazendo para consertar esse problema sem ter que perder o material, beleza? Agora, pessoal, antes de nós ligar o nosso fogão, vamos pegar o nosso recipiente, né, o vasilhame onde temos o óleo, né? Como vocês podem ver aqui, ó, esse é o meu recipiente de teste, né? Eu vou colocar ele no alto, né? Porque o sistema aqui é gravidade, né? Então eu vou colocar ele aqui no alto, né? Para vocês entender. Mais uma coisa que eu vou mostrar, né? Em relação à mangueira do tubo. Pessoal, tem muitas pessoas aí que mandam vídeo pra mim dos fogões que eles fabricam ou os fogões que eles adquiriram no canal. E eles esquecem, pessoal, que se você tá usando o sistema gravidade, então você tem que fazer o quê? Você não pode deixar essa barriga. Essa barriga não pode ter, pessoal. Porque se tiver essa barriga, a pressão do óleo tá descendo, depois ela vai ter que fazer essa força para subir, você quebra, né, o sistema lá dentro, né? Então acontece da pressão do gás querer retornar para trás, né? Aí começa a dar falta de combustível e o nosso fogão fica com aquela chama, fica subindo e descendo e dá chama amarela. Então, pessoal, o jeito correto é vocês deixar sempre a sua mangueira, né, assim, ó, né? É assim que é o jeito correto da mangueira ficar. Então fica a dica aí para você que tá fabricando seu fogão e para você que já adquiriu o fogão do canal. Tá aí, pessoal, já colocamos o nosso recipiente, né, no tubo lá no alto, né, que é o sistema gravidade, né? Como vocês podem ver, ó, como a nossa mangueira tem que ficar, tá? É assim que a nossa mangueira deve ficar, pessoal. Ela não pode fazer aquela barriga para baixo e depois entrar. Ela tem que fazer assim, pessoal. Outro detalhe, tá, pessoal, que agora eu vou mostrar para vocês, tá? Sempre quando vocês for ligar o seu fogão tem que estar no nível, né? É importante que o seu fogão esteja no nível. Como vocês podem ver, ó, onde está a bolinha. Então o nosso fogão não está no nível. Mas por que ele não está no nível? Por causa da mesa, pessoal. Essa mesa minha, ela é desnivelada e o piso também, né? O piso tem uma queda por causa do ralo. Mas o que a gente faz para resolver esse problema? Geralmente, se você vai colocar seu fogão e está desnivelado, então a gente coloca o que? Pequenos caos para tentar chegar no nível, né? Tá aí, ó. Vou mostrar para vocês, ó, que agora ele tá no nível. Ó, como a bolinha já tá no centro. Então, pessoal, esses pequenos detalhes é importante
na hora de você for ligar o seu fogão, para você poder ter o funcionamento correto, né? E o que o seu fogão venha a trabalhar corretamente. E isso influencia na economia também, tá, pessoal? Se você seguir esses passos certinho, isso influencia até na economia do próprio combustível que você vai estar utilizando no seu fogão. Então, pessoal, vamos dar início ao aquecimento do nosso tubo gaseificador. Pessoal, estou usando o maçarico, tá? Porque como eu quero agilidade, né? E eu tô gravando o vídeo e eu também testo o fogão, né? E tem que testar rápido. Então a gente já usa o maçarico, que é para poder testar mais rápido o fogão, né? Para não perder tempo. Porque às vezes a gente pega de 3 a 4 fogão de uma vez. Então tem que ter um teste rápido. Porque se fosse para aquecer no álcool, né? No caso, como esse aqui já tem o seu recipiente para aquecer no álcool, aí leva um pouco mais de tempo. Aí se fosse para testar aí 4, 5 fogão, já não ia ser legal. Só ele tá saindo um pouquinho de gás, porque como esse é o bico de teste, então sempre fica um pouco a quantidade, né, de óleo dentro na hora que desliga. Bem, pessoal, eu acho que já tá bom já. Vamos diminuir só o maçarico, que eu tô sem isqueiro também ainda, né? Infelizmente eu ainda tenho que comprar um isqueiro. Abrindo o gás bem devagar, pessoal. Abrindo o gás bem devagar. Opa! Vocês veem, eu bati o maçarico lá na ponta. Tá aí, pessoal, como vocês podem ver, ele tá aquecendo, tá, pessoal? Fecha o gás. Deixa ele estabilizar um pouco. Ele tá com vazamento aqui também. Como vocês podem ver aí, ó, a nossa chama, né, tá perfeitamente. Deixa eu só ver o ponto aqui, ó. Quando ele aquecer, ele para com essa fumacinha, pessoal, porque ele tá aquecendo. Ele tá com vazamento aqui, ó, do lado aqui, ó. Um pequeno vazamento aqui e um pequeno vazamento ali. Mas isso aí a gente resolve com... Agora abriu o gás, pessoal. Tinha falado fecha o gás e não abri. Vai abrindo o gás bem devagarzinho, pessoal. Pessoal, esse meu estilo de fogão, ele foi desenvolvido para você colocar a vareta lá dentro, para não ter escape de gás. Tá tendo escape de gás porque tem esses vazamentos, né? Mas se você tampar, você pode ver que não tem vazamento de lado nenhum aqui, ó. Só demonstrar aqui para vocês verem, ó. Vocês podem ver, o vazamento que tem é o furo da soda. Isso aí a gente resolve com um pequeno pingo de soda e já tira o excesso e tá tudo ok. Mas na câmera gaseificadora mesmo, vocês podem ver que não tem vazamento, ó. A nossa chama aí, ó, como vocês podem ver, a altura dela mais ou menos, né, tá aqui, ó. Deixa eu ver, apagando a luz aqui para vocês terem mais ou menos uma ideia. Tá aí, ó, nossa chama aí, ó. Isso porque eu ainda não abri a segunda câmera, né, pessoal? Quando eu abrir a segunda câmera, aí a tendência é que essa chama diminui, né, um pouco. Mas lembrando, pessoal, o teste aqui é em relação do fogão engolir fogo. Eu ainda vou demonstrar isso daí, né, ele engolindo fogo. Como vocês podem ver aí, ó, nossa chama aí, ó, trabalhando perfeitamente. A qualidade dela, né. Você vê que é uma chama meio calma, não é aquela chama forte assim, como se fosse um maçarico, né. Então vamos dar início ao ligamento da segunda câmera, pessoal, antes que ela fique quente e fique difícil de eu ligar. Abrindo aqui a segunda câmera. Achei o isqueiro, pessoal, tava bem no cantinho ali, ó. Tá aí, deixa ela se estabilizar, pessoal. Deixa eu abrir mais.
porque é para ela esquentar bem rápido. Tá aí, pessoal, nosso fogão de 2 bocas trabalhando perfeitamente, né? Ligando a luz aí, você quase não vê as chamas, né? Isso graças a um sistema que eu desenvolvi, né, pessoal? Que é para o quê? Para ter uma chama mais calma, né? Para a chama poder ter um tempo de ela ter uma mistura de oxigenação junto com o diesel, que é um sistema que eu bolei aqui dentro, né? Mas é um segredinho, né, pessoal? Que é o que destaca, né, o meu fogão, né? E o que me ajuda também, né, a tá vendendo. Então, pessoal, tá aí, ó. Vocês veem o nosso fogão trabalhando perfeitamente, de boa, né? Aí você fabricou seu fogão, tá lá bonitinho, né? Trabalhando, né? Fez tudo correto do jeito que eu falei, a mangueira, né? Fazendo assim, não fazendo aquela onda aí embaixo. Aí, na hora que você terminou lá o seu cozimento, fez a sua comida, beleza, né? Tudo tranquilo. Aí lá o fogão vai e começa a engolir fogo, né? Aí você fala, caramba, meu, fiz tudo bonitinho, tudo certinho, agora o fogão tá engolindo fogo. Pra você que nunca viu esse novo sistema de fogão, pessoal, isso aqui é um fogão movido a óleo diesel, tá? Então ele não é para substituir o gás, tá, pessoal? Isso aqui é um complemento que vai ajudar você a equilibrar o cozimento que demanda mais gás, né? Então se você tem um cozimento que você vê que demanda mais gás, né? Então você pode estar utilizando, né, o fogão a diesel, e o que não demanda tanto gás, você continua utilizando no seu fogão. Mas esse fogão, pessoal, ele é feito para caminhoneiro, peão de obra, quem vai fazer camp, acampamento, quem vai fazer uma pescaria, né? Então, quem tem motorhome, né? Que é aquelas van para viajar, né? Esse fogão aqui, pessoal, ele também você pode dar um pequeno controle na chama, tá? Eu já vou mostrar o engolimento de fogo, tá, pessoal? Eu já não vou demonstrar para vocês, ó. Você diminuir um pouco aqui, pessoal, o que que acontece? Ele aumenta, né, consideravelmente a outra chama, né, do outro lado, né. Então, pessoal, agora eu vou demonstrar para vocês a parte que ele engole fogo, né. Tá aí. Aí você terminou seu cozimento, né, usou as 2 bocas, aí tu vai lá, fecha a segunda câmera, né? Antes de desligar a primária, fechamos aqui a primeira. Vocês podem ver que aumentou lá, né, pessoal? Aumenta lá porque como não tem consumo, aí você diminui aqui, pessoal. Você vai diminuir o seu registro para você também diminuir, né, essa chama. Aí beleza, foi lá, desligou a boca de lá, agora você vai desligar daqui, né? Você vem aqui, ó, e fecha o registro. Vamos aguardar. Fechei o registro, pessoal. Vamos aguardar que o nosso fogão desligue. Preste atenção, pessoal, que agora ele vai, né? Você tá lá achando que ele tá bonitinho, perfeito, né? Você desligou o seu fogão, você tá aguardando que o seu tubo esgote, né, o excesso, né, do combustível que tá, né, dentro da câmera, né? Tá vendo aí, pessoal? Ó, presta atenção, ó. Viu? Esse é o tal do engole fogo, né? Que o pessoal tanto fala, que não tem perigo também, tá, pessoal? Isso aí não tem perigo. Esse tal do engole fogo. Agora, pessoal, eu vou demonstrar para vocês qual foi o erro que foi feito na execução, né? Quando você vai estar produzindo o seu fogão mesmo, né? E ele dá esse problema. Então, pessoal, agora eu vou mostrar os motivos que ocasiona o engolir de fogo, né? Ou muitos falam em explosão, mas é mais engolir o fogo, né?
Pessoal, geralmente quando você vai fazer os cortes da grelha, né, a gente, por não estar sabendo, né, a gente vai e compra uma serra, né, compra uma serra nova e vai iniciar, né, as ranhuras das grelhas. Só que acontece o que, pessoal? A serra, ela é nova, ela vai ocasionar um desgaste maior. Ela vai ocasionar um desgaste maior, né, nas ranhuras da nossa grelha. Aí o que vai acontecer? A sua grelha vai ficar aberta mais do que é o necessário. Então não vai haver aquela pressão na hora do desligamento, né? Tem a pressão na hora que o bico está ejetando o gás, então tá tendo a pressão do gás entrando na câmera, mais o oxigênio que está sendo puxado, porque imagina, isso aqui é como se fosse um aspirador, né? Ele tá chupando, né, o gás mais o ar, e o fogo já aqui também, né, tá chupando, né, toda essa pressão que tá entrando, né? E eu falo vácuo, né? E o que acontece? Quando as ranhuras aqui estão muito abertas, ela não segura, né, o fogo, então ele acaba retornando e pegando fogo no bico. Isso, se tiver muito aberto, nem liga o seu fogão, já dá logo fogo no bico, já pega fogo logo no bico. No caso, no meu fogão, como vocês viram aí, ele trabalhou, funcionou legal depois que ele chupou o fogo na hora que desligou. Mas agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, o que vocês devem fazer para não acontecer isso. Então, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o motivo que geralmente a gente se descuida. Como vocês podem ver, ó, esse aqui é o fogão que está engolindo fogo. Vocês podem ver, ó, que essa serra que tem a tinta amarela, você pode ver, ó, que ela encaixa perfeitamente nas ranhuras, ó. Vendo que ela desce, né? Tem uma parte que não der, mas se eu pôr no meio aqui desce, ó. Tá vendo que encaixa? O que acontece, pessoal? Essa serra, ela tá nova. Agora eu vou colocar nesse outro fogão aqui, ó. Ó, você pode ver que já tem uma dificuldade e ele não entra, ó. Ó. Tá vendo que não entra aqui, pessoal? Mas por que, pessoal? Porque esse fogão, quando eu fiz com essa serra aqui, ó, que já é mais antiga, mais velha. Então quer dizer o que? Aquela ondulação que tem aqui, ó, nas pontas, ela já não é tão como a ondulação, né, da serra nova. Não sei se dá para focar aí. Ela é bem maior a ondulação. Então isso vai ocasionar no abrimento da ranhura. E é que nem eu falo, se você abrir muito, pessoal, ele pode dar chama amarela, pode engolir fogo, né? Como vocês podem ver no meu fogão aí que está no início, ele engole o fogo depois que você desliga, né? Então, no caso, você poderia fazer seu cozimento, na hora que você ia desligar, ele ia fazer isso aí. Tem fogão que nem chega a ligar, ele já vai direto pro bico. Na hora que você liga o registro, ele já vai direto pro bico a chama, né? Então, o conselho, pessoal, não sei se vocês conseguem observar, as ranhuras dele tá tanta que você consegue até enxergar lá o fundo do metalão, ó. E esse aqui quase você não enxerga, né? Você pode ver aí, ó. Então, pessoal, o que eu aconselho? Quando você for comprar uma serra nova, né? Se for comprar uma serra nova, você dá uma gastada nela, usa, corta uns pedaços lá, né? Que você tem que cortar para você fazer seu fogão, né? Aí depois que você vê que ela deu uma afinada, no caso essa aqui já é mais antiga, né? Aí sim você pode
utilizar, né? Você pode até ver aí, ó, a diferença dos dentes, né? Esse aqui tá mais novo, né? E esse que tá mais gasto, né? Pra quem conhece de serra aí sabe que essa serra aqui já trabalhou muito. Então é isso aí, pessoal. Tome bastante cuidado aí, ó, na hora que vocês for fazer a grelha do seu fogão, né? Porque se você abrir muito a sua ranhura, não vai dar certo. E nem pense em querer fazer em máquina, aí que não vai dar certo mesmo. Ó, pessoal, a serra velha, ó como ela encaixa aqui, ó. Esse é o protótipo 50x50. Ó como ela encaixa perfeitamente aqui, ó. E quase não sobra espaço, ó. Ó. Pra vocês verem, ó. Tô dando um outro exemplo. Olha a serra nova, ó. Ó. Ela nem entra, ó. Ela nem entra na ranhura, ó. Tá vendo, ó? Ela já não entra. E ó, esses outros que eu terminei, eu tinha feito com serra mesmo. Vocês podem ver aqui, ó, que a serra nova também não entra, ó. Ó. A serra nova não entra. Qualquer um que eu testar aqui, ó. É lógico, se eu quisesse teria que serrar, né, pessoal? Ó. Agora eu vou pegar a serra velha pra vocês verem, ó. Essa aqui é a serra velha. Vocês podem ver, ó, ela já encaixa. Ó. Você vê que ela já encaixa lá, ó. Qualquer ranhura que eu procurar, ela encaixa. Ó aqui, pessoal, ó. Vou botar aqui melhor. Então é isso aí, pessoal. Esse é o problema que ocasiona na maioria dos fogão aí que as pessoas vai construir, né? Então, pessoal, se você quiser saber como você consertar esse problema, né, para o seu fogão, você não perder o seu material, o seu serviço, então se inscreva no canal aí, ó, para você receber notificações, né, que eu vou estar lançando o vídeo para fazer o conserto disso aqui, para ele funcionar, né, sem estar engolindo fogo, né, e venha ser um fogão de fácil de utilidade, né, sem estar dando aquele boom, que na realidade ele não tem perigo, né, ele dá um susto só, né. É o que a gente vai sentir, né, na hora que você não tá esperando e de repente o fogão dá um boom, né? Na realidade ele chupou o fogo pra dentro. Então é isso aí, pessoal. Se vocês quiserem saber, ó, como consertar o seu fogão, né, na hora que você fez as ranhuras muito abertas, eu vou estar fazendo um próximo vídeo aí, ó. Então fique atento aí, pessoal, que em breve vai sair o vídeo, né, de como você consertar a grelha do seu fogão que está engolindo fogo. Valeu, pessoal. Brigadão. É nóis. E Deus abençoe. Deixe saber sua opinião nos comentários sobre suas estranhas descobertas. Não esqueça de curtir o vídeo e nos vemos em breve.